Olá, o estúdio Repórter MT recebe o cirurgião vascular Nasser Mahfouz, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular da Regional Mato Grosso. Nós vamos falar sobre doenças que levam a amputações. O Agosto Azul e Vermelho é o mês que trata sobre a prevenção de doenças vasculares. No Brasil, a cada hora estima-se que 3 pessoas sofrem amputações de membros inferiores e de 2012 a 2021 foram 245 mil amputações. Houve um aumento aí de 50% dos casos de 2020 para 2021, no período da pandemia da Covid-19. E eu já começo aqui fazendo a primeira pergunta para você, doutor. O que aconteceu que teve esse aumento de 50% aí nos casos de amputações nesse período da Covid-19? Normalmente, as pessoas teriam acesso mais fácil durante o período pré-pandemia, porque não existia nada que deixasse as pessoas enclausuradas. Então, o que aconteceu? O medo de realmente contrair a doença da Covid fez com que as pessoas ficassem mais dentro de casa. Então, aquelas pessoas que já tinham uma doença tipo diabetes, deixaram de fazer o acompanhamento frequente, seja com o endocrinologista e até mesmo com alguns cirurgiões vasculares, porque normalmente os pacientes que têm diabetes predispõem às obstruções arteriais, né? E essas obstruções arteriais que levam então às amputações. Porém, se elas fossem pelo menos reparadas pelo cirurgião vascular, evitaríamos isso. Então, há necessidade frequente de acompanhamento com o cirurgião vascular e o angiologista para que evite então essas amputações. Então, esse medo que as pessoas tiveram, principalmente as pessoas mais velhas, mais idosas, que essas têm o maior índice de diabetes, elas deixaram então de ir ao médico, deixaram de ir ao hospital, deixaram de realizar exames frequentes. Consequentemente, houve uma piora da doença e muitas vezes eles poderiam até sentir alguma dor, mas com medo eles tratavam em casa com algum tipo de medicações e quando chegavam então ao médico, ao hospital, já estavam no estágio muito avançado de qualquer tipo de intervenção para poder salvar o membro. Então esse membro inferior acaba sendo amputado porque ele deixa de ser viável. Então leva-se então à necrose, né? E a necrose muitas vezes, né, elas podem ser por 2 razões, ou pela obstrução arterial e também pode ser por uma infecção. Então o que nós chamamos do pé diabético também. Então, uma gangrena, na verdade, por infecções também levam a amputações. Isso ocorre por quê? Porque na prevenção da vida do paciente, como existe uma septicemia do paciente, nós temos que retirar aquilo que está levando à septicemia. Então, aquele local com uma infecção, ele tem que ser retirado, né? Às vezes, com os pacientes que têm obstruções e infecção, podemos então fazer uma intervenção na tentativa de restaurar esse fluxo para o pé e tentar diminuir essa amputação. Isso é possível, porém isso eles não fizeram durante o período, né? E para a gente até alertar, doutor, a população, pegando justamente esse gancho, a doença, o tratamento da doença sendo iniciado logo no início, isso garante a preservação dos membros, ou seja, pode não levar a casos de amputações? É garantido com um tratamento já precoce, inicial? Perfeito. Nós temos sim uma possibilidade de fazer então exames vasculares, identificando então qualquer tipo já de obstruções, muitas vezes assintomáticas, e a partir daí nós vamos identificar qual será o tratamento ideal para esse paciente. É possível sim a prevenção? Sim, é possível. Existem medicações que podem ajudar bastante, assim como também qualquer intervenção. Normalmente, vamos dizer assim, que a avaliação realizada pelo cirurgião vascular, ele consegue identificar já o problema logo no início. Nós temos então ultrassom Doppler, por exemplo, que também faz parte do arsenal de avaliação do cirurgião vascular, identificando também essas alterações já na parte do membro inferior, na fase inicial. Então, quando eles têm condições de fazer essas avaliações, ótimo. Infelizmente,
uma boa parte da população não tem acesso. É isso que é difícil. E quando chego, então, para a nossa instituição, seja pública ou seja privada, já está no estágio extremamente avançado. O senhor, como presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular da Regional aqui de Mato Grosso, tem algum trabalho, algum apoio que é feito a essas pessoas, principalmente a quem não tem acesso a um plano de saúde, quem depende exclusivamente do SUS para tratar a sua saúde? Tem alguma entidade que ajuda essas pessoas, ONGs, até mesmo organizações que possam oferecer um certo tipo de suporte para quem não tem condição de arcar com um tratamento particular, uma consulta particular? A sociedade tem algum trabalho nesse sentido? Qual que é o caminho que as pessoas podem buscar? Perfeito. Em termos de sociedade, nós estamos mais para orientações, né? Divulgar, na realidade, que nós temos de prevenções através dos nossos sócios da sociedade. Hoje nós temos vários cirurgiões vasculares dentro da nossa sociedade que trabalham também no ambiente SUS. Então hoje, claro que nós temos pessoas que estão no pronto-socorro municipal, seja de Cuiabá, seja no pronto-socorro de Várzea Grande, e temos os ambulatórios também. Então esses ambulatórios também existem, então as pessoas podem ter acesso. Tá? Então, vamos dizer que de 10 anos para cá, ou até mais, hoje as pessoas têm um acesso maior à cirurgia vascular. Então hoje nós temos condições às vezes de tratar. Às vezes podemos ter uma dificuldade em relação aos exames complementares, que às vezes a dificuldade seja isso. Mas o acesso ao cirurgião vascular hoje está muito mais fácil, seja através do ambulatório, e temos hoje grandes equipes trabalhando, seja dentro do pronto-socorro de Cuiabá como pronto-socorro de Várzea Grande. Equipes que são conhecedoras da área do vascular e capacitadas a fazer qualquer tipo de cirurgias. Né? Perfeito, doutora. E formas de prevenção, em termos de hábitos de vida, o que as pessoas podem fazer para evitar uma doença vascular? Isso é uma predisposição genética ou o teu comportamento pode vir a desencadear uma doença como essa? Explica para nós isso. Ótimo. Em relação a cirurgia vascular, em relação às doenças vasculares, nós temos sim como prevenir. Né? Então, existem algumas doenças que são hereditárias. Pode ser, por exemplo, pessoas que têm um metabolismo inadequado e isso aumenta o perfil lipídico, tipo colesterol, triglicéridos. Muitas vezes existe o fator hereditário que favorece. Então, normalmente, eles precisam, então, o quê? Tratar essas alterações. Então, buscar usar algumas medicações que diminuam o colesterol, o triglicérides, né, através do exame realizado pelo médico. Né. Então, os pacientes diabéticos, por exemplo, eles precisam ser tratados adequadamente pelo endocrinologista, né, tratar essa glicemia que está elevada e ver as complicações que podem existir também. Então, quando a gente fala complicações, ela pode ser complicações vasculares pelo diabético, mas também tem as complicações da parte renal, né, comprometimento de nervos causados pela hiperglicemia, causado pela diabetes. Né? Então, hoje, na realidade, a prevenção, fazer uma boa avaliação. Então, existe a possibilidade de fazer uma avaliação vascular, fazer o rastreamento. Você fala de exames de rotina. Exames de rotina. Perfeito. Então, existem, na realidade, os exames de rotina, como um ultrassom vascular, exames laboratoriais. As pessoas que fazem acompanhamento com cardiologistas também são importantes, porque ele vai identificar se tem ou não alguma alteração a nível de coronária. Então, existe uma relação direta de pessoas com doenças no coração, por exemplo, comprometimento das artérias do coração e artérias dos membros inferiores também. Existe essa possibilidade. Por exemplo, carótidas também. As carótidas, na verdade, são vasos que levam sangue para o cérebro. E se tem alguma placa, uma formação de placa, e muitas vezes é decorrente, como comumente as pessoas dizem, uma placa de gordura, ela pode levar a AVC. Então, todo esse planejamento junto ao médico, ele pode então ser tratado e prevenindo na vida dele alguma doença mais grave. Então, existem pessoas que podem ter obstruções arteriais, né, e que essas obstruções elas não progridem porque elas estão sendo tratadas e podem nem levar à amputação e podem ter uma vida normal, mesmo tendo uma obstrução. Porém, precisa da orientação do médico especialista, no caso,
do cirurgião vascular. No caso, também dá para incluir nessas orientações, doutor, atividade física, hábitos alimentares, eu acho que tudo isso influencia também, né? Perfeito. Normalmente, quando a gente fala sobre colesterol, nós temos hábitos alimentares que podem, então, aumentar, né? O tabagismo, por exemplo, ele é o grande vilão hoje em dia, também. Ele pode levar à amputação também. Então, as pessoas que têm esse hábito têm que parar hoje de fumar. E essa onda, doutor, aí de cigarro eletrônico, principalmente na população jovem, né? E adolescentes também têm utilizado cigarro eletrônico, que recentemente foi até proibido pela Anvisa, né? A comercialização dele aqui no país. Excelente. Isso é muito perigoso também para o que o senhor está falando dessas doenças vasculares. Imagine, agora eles estão achando que não tem nada. Nós não sabemos exatamente quais serão as complicações. Estão aparecendo alguns estudos mostrando já as complicações nessas pessoas jovens. Então, esse vapor quente que está entrando dentro do organismo, existe também outras substâncias que estão causando malefícios para ele. Não só a nível pulmonar, isso também a nível sistêmico, quer dizer, ele vai parar em outras áreas do organismo, levando a comprometimento vascular, por exemplo. Então, não é só realmente o cigarro, mas o cigarro eletrônico hoje, né? O narguilé também é uma outra. Então, hoje nós vimos também muitos jovens, né, fazendo uma roda e fumando narguilé também, que é um grande complicador também. Isso é uma coisa de 10 anos, doutor, para a pessoa começar a sentir os efeitos, ou é menos o período? Porque hoje o pessoal jovem não tem nada, como o senhor mencionou, mas daqui 5, 10 anos é mais ou menos esse tempo ou um pouco mais distante? É variado. Cada paciente, cada pessoa, ele desenvolve doenças, às vezes precocemente ou mais tardiamente, né? O grande problema é com a doença silenciosa, né? Então esse é um grande problema. Quando eles vão acordar, basicamente pode ter passado anos que poderia ser prevenido e de repente está indo a uma doença muito mais grave, seja uma doença pulmonar, uma pneumopatia, ou uma doença periférica, como uma obstrução arterial. Então, quando eles acordarem, realmente pode ser tarde. Então, eles sabem hoje que existe complicações por uso desses tipos de hábitos. Então, precisa parar com isso. Pois é, recado importante, viu? Você que tem o hábito de utilizar narguilé ou cigarro eletrônico, é algo que pode trazer danos talvez irreparáveis para a tua saúde. Doutor, para a gente mudar um pouquinho então aqui da questão das doenças, quais são as outras causas de amputações? Acidentes envolvendo motociclistas, eu imagino que talvez deva ter bastante casos, né, doutor? Exato. A gente observa muito isso, quem trabalha na área de emergência, com certeza vão observar esses motoqueiros, motociclistas que muitas vezes chegam pronto já para amputação, não tem como reparar. E tem como evitar, doutor? Sim. Uso de equipamento de segurança? segurança? Uso de equipamento. O que nós observamos aqui? Muitas pessoas acabam pilotando apenas com chinelo ou descalços. O pé fica exposto. Pé exposto. Com certeza, qualquer manobra, de repente, pode ocorrer até o arrancamento do pé, né? Por quê? A gente não sabe. Ou seja, um trauma vindo direto por um veículo, batendo diretamente na perna. Porém, o pé protegido, ele vai ter menos complicadores quando ele está pilotando. Porque às vezes ele perde o equilíbrio, ele cai e o pé, sem proteção, pode levar a uma amputação desse pé, do dedo e assim por diante. Então, tem que realmente ter, como você disse, os materiais de proteção. Tá? Então, há necessidade disso. Então, é uma dica também para esses motociclistas. E agosto é o mês azul e vermelho que vai tratar da prevenção, né, doutor? Quais são, o que vai ter de programação aí no agosto azul e vermelho? O azul e vermelho, normalmente em agosto, é uma grande campanha da nossa sociedade a nível nacional, como orientação à população quanto às doenças vasculares, às prevenções. Então, há uma necessidade das pessoas entenderem, assim como câncer de mama, câncer de próstata, nós também temos as doenças vasculares e que muitos não sabem o que é isso. Então, a nossa orientação sobre as doenças vasculares, quais são e como preveni-los. Então, hoje nós temos, seja doenças por exemplo, varizes é uma doença vascular, né?
Nós temos uma obstrução arterial, que é uma doença vascular causada pelo tabagismo. Nós podemos prevenir também, né? Aneurismas de aorta, né? Que é uma doença silenciosa, que é uma dilatação da maior artéria do organismo e que ela pode aumentar e chegar a um determinado momento e romper. E com isso as pessoas podem ter a morte súbita. Então, tudo isso faz parte desse cronograma nosso de azul e vermelho. Então, agosto azul e vermelho será muito importante como orientação a toda a população nacional. O pessoal pode então acessar o site para ver a programação? Pode, com certeza, né? Nós temos hoje o Instagram, que é SBACV Nacional, né? E aí, @ né? SBACV Nacional, e as pessoas podem então estar seguindo e lá estará então as orientações. E nós temos aqui também o nosso, é o @SBACVMT, que é a nossa regional. Tá certo, doutor, foi muito bom conversar com você, muito esclarecedor, um bate-papo muito agradável. Suas palavras finais, fique à vontade para falar o que quiser. A minha orientação à população é que previnam-se, procurem sempre estar junto ao seu médico para poder evitar qualquer tipo de complicações na sua saúde e, se necessário, sempre poder reavaliar também junto ao cirurgião vascular, que temos também o check-up vascular que pode ser realizado pelo cirurgião vascular, né? Agradeço aí o convite. Muito obrigado pela tua audiência, até a próxima entrevista.